Estou de volta com o seu programa Comunidade Urgente, programa que você confere aqui na TV Alternativa, canal 19.1. Somos afiliada à Rede Meio no estado do Maranhão e que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Olha, o nosso WhatsApp está na tela, 98165-5127, para você estar participando. Você pode ser, inclusive, o nosso repórter aí no seu bairro, na sua cidade. Se tem problema, eu acredito que sim, né? Você pode ajudar a resolvê-lo. É só fazer o registro, mandar, a gente vai colocar aqui no programa, eu vou cobrar do Poder Público uma solução aí para o problema. Você pode mandar fotos, pode mandar vídeos, áudios, mensagens, qualquer denúncia que a gente vai colocar aqui no programa, tá bom? Lembrando que se quiser também pode pedir alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, mandar um elogio ou uma crítica construtiva, não tem problema nenhum. O importante é ter você participando com a gente. Então participe. 98165-5127. Quero mandar um abraço para toda a nossa audiência na Grande São Luís. Alô, você da capital maranhense, capital São Luís, você que está acompanhando também nos municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, o Neto, lá na Maiobinha, assistindo a gente. Ontem eu encontrei com ele e ele disse que assiste aqui o nosso programa, fez vários elogios aí. Neto, meu amigo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Benilson também, que está acompanhando na Cidade Operária, todo mundo aí, aonde você está agora, sinta-se abraçado por toda a equipe aqui da TV Alternativa do programa Comunidade Urgente. Olha, participe, 98165-5127. E agora a gente traz aqui as notícias policiais. Olha, a Polícia Militar descobriu um desmanche clandestino de motocicletas no interior do estado. Rosi Castro tem as informações. A Polícia Militar descobriu um desmanche clandestino de motocicletas durante rondas na cidade de Coelho Neto, localizada a 368 quilômetros de São Luís. De acordo com a PM, os policiais passaram pela avenida quando encontraram um homem em frente a um estabelecimento manuseando uma motocicleta. A motocicleta estava desmontada, modelo Honda HCG. Ao verificarem o local, os militares identificaram um desmanche em funcionamento. Foram encontradas no local 2 carcaças de moto, sendo uma com registro de roubo, 3 chassis, 2 deles de motocicletas modelo Honda Bros, dos quais um também possuía restrição de roubo ou furto, além de um tanque de combustível, 2 bancos, um chicote elétrico, 2 escapamentos e diversas peças de carenagem. A polícia informou que o local funcionava como um lava-jato pertencente a um homem identificado como Roberto Mateus, que não foi encontrado no local. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia, que agora investiga o caso e tenta localizar o proprietário do estabelecimento para prestar esclarecimentos. Excelente trabalho aí da Polícia Militar do Maranhão. Olha, um homem foi morto a tiros após ter a casa invadida por 3 homens. Os suspeitos arrastaram a vítima para a rua e o executaram a tiros antes de fugirem. Esse caso foi aqui em São Luís e o repórter Ronaldo Oliveira tem os detalhes. Segundo a polícia, 3 criminosos fortemente armados e também encapuzados invadiram a residência da vítima pelo telhado, arrastaram a vítima para o meio da rua e ali o executaram, usando pistolas .40. Cerca de 10 tiros foram disparados pelos 3 criminosos na vítima. Ele estava na sua residência, ali na rua Feliciana, no bairro do Tibiri, quando essa ação aconteceu. Estamos falando da vítima, o Orlenilton Oliveira, de 26 anos, que segundo a polícia não tem passagens pela polícia e segundo também a polícia, a primeira linha de investigação é que tudo não passava de uma tentativa de roubo a essa residência. O estranho é que nada foi levado, nem sequer a moto da vítima que estava no local, com as chaves na ignição, foi levada pelos assassinos. Os 3 homens encapuzados que assassinaram o Orlenilton fugiram em um veículo conduzido por outro homem, um 4º elemento dessa ação que dava cobertura aos 3 executores do Orlenilton. A polícia diz que a vítima, o Orlenilton, não tem passagens pela polícia e vai seguir investigando esse caso, fazendo busca por esses 3 assassinos que tiraram a vida dele aliás, na frente da própria casa. Tiraram ele à força de casa e o executaram no meio da rua, no Tibiri, aqui na Grande São Luís. É com você.
polícia tem que investigar, porque tiraram de dentro da casa a vítima, mataram ali na rua, não levaram nada ali, então é o mínimo estranho, né? A polícia segue investigando o caso, como disse o Ronaldo. E o Ronaldo continua com a gente, porque ele vai falar agora que lá em Codó, um homem morreu após ser atingido com uma facada. Ele era conhecido pela polícia e possuía passagens por furtos e roubo. Ronaldo Oliveira, fala pra gente mais sobre esse caso. Exatamente, esse crime aconteceu exatamente na Rua do Sol, no bairro Nova Codó, aqui no município de Codó, a cerca de 300 quilômetros da capital São Luís, onde um homem identificado como Carlos Alberto, também conhecido como Piranha, foi esfaqueado na região do abdômen. Ele chegou ainda a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Nem a mãe da vítima, que estava próximo dele, e nem a vizinhança conseguiram identificar para dizer a identidade do autor desse golpe à faca que acabou tirando a vida do Carlos Alberto. A polícia segue investigando esse caso, fazendo buscas na região, mas segundo a mãe da vítima, ela não conhece o autor, diz que ele chegou muito rápido, já sacou de uma faca e aplicou um golpe certeiro no abdômen do filho, que caiu na hora. No local, com poucas pessoas que forneceram informações para a gente, disseram isso, relataram que ele já tinha passagem, né? E ao chegar na delegacia, quando a gente foi apresentar o boletim de ocorrência, a gente conseguiu constatar também que ele já tinha essas passagens, respondia por homicídio. Foi ventilado o nome de alguns desafetos dele? No local não. A mãe dele chegou a relatar que ele tinha problemas semanas anteriores, tentaram agredir, né? E aí ontem conseguiram. A polícia investiga o caso e tenta identificar e prender o autor aqui, o assassino do Carlos Alberto, mais conhecido como Piranha, aqui no município de Codó. Esse crime aconteceu no dia de ontem, no domingo. É com você. Deve ser muito dolorido para uma mãe ver o filho ser assassinado ali na frente dela, né, gente? Muito complicado mesmo. A polícia também segue investigando esse caso, mas também, como foi dito, ele já teve passagens pela polícia por roubo, furto, enfim. Infelizmente, quem anda por este caminho sabe qual será a consequência. Agradeço aqui ao Ronaldo Oliveira, trazendo as informações policiais aqui no Comunidade Urgente. Olha, agora a gente fala de um problema que tem incomodado os moradores de Imperatriz. Não é só lá não, viu? Olha, lá na cidade, fios de operadoras de internet estão causando transtornos aos moradores. Nosso amigo Jussivan da Punicena traz os detalhes para a gente. Em Imperatriz, uma situação chama a atenção. Não só Imperatriz, mas muitas cidades do Maranhão. É o excesso de fios nos postes da concessionária de energia elétrica. Você vê aí, muitos fios estão sendo acumulados. E o pior, muitos postes entram em incêndio, em combustão, e após esse incidente, as operadoras fazem a recuperação das conexões, mas deixam o material espalhado pelas calçadas, incomodando os moradores. E isso não é só em Imperatriz, é em todo o estado do Maranhão. Então você observa aqui junto comigo, que aqui em Imperatriz, nós estamos no bairro Nova Imperatriz, na segunda maior cidade do estado do Maranhão. E eu vou te mostrar aqui para você ver, acompanhar comigo, a situação dessa rua. Olha só a situação que se encontra essa rua após um poste pegar fogo e causar certos transtornos à população. Só a quantidade de fios neste poste. Então, pegou fogo nesse poste, nessa fiação, e eles deixam amontoado de fio aqui na calçada, pegando parte da calçada e parte da via. E aqui carros passam por cima da fiação, motos, bicicletas, pedestres, causando um certo desconforto e também um certo risco, um risco de dano aos transeuntes. Eu acho um absurdo porque as empresas dizem que não podem recolher. Aí fica assim, fica a gente aqui que é morador, que tem um estabelecimento prejudicado com isso. E as pessoas passam, às vezes idosos,
tropeça no fio, às vezes moto passa aqui, a fiação entra na corrente. Esses dias mesmo à noite eu tive que tirar a fiação aqui da corrente aqui de uma moto de uma senhora que entrou e ela estava meio que apavorada. Então acontece assim, não aparece nenhum responsável, aí você fica, a Deus dará, entendeu? Teve um episódio em que uma criança morreu eletrocutada ao manusear esses fios, ó, fios de telefone que são interrompidos e aí de alguma forma eles encostam ali na fiação da concessionária. Olha ali. Você observa aqui, ó. Então, em conexão aqui com esse fio, pode ocasionar aí risco de choque elétrico e danificar aí mais conexões e também coloca em risco a vida das pessoas que precisam passar por aqui, ó. Então fica a pergunta aí aos nossos apresentadores da TV Alternativa e aos telespectadores, aos patrões. Quem deveria fiscalizar essa questão dessa fiação? O problema aqui não está só em Imperatriz, como bem falou o Jussivan, está em quase todo o estado, e que causam transtornos, né? Causa transtornos, porque o poste pode cair, pode dar um curto-circuito ali, porque tem a tensão da energia também. Quando cai fica assim, ó, conforme o Jussivan mostrou, pode causar alguém passar ali e tropeçar, porque fica na calçada solto, e ninguém se responsabiliza por isso, né? É um problemão que atinge todo o estado. Deveria ser como a Rua Grande também tinha aquele emaranhado de fios, e aí foi feita a revitalização da Rua Grande, e o cabeamento ficou subterrâneo, assim que deveria ser praticamente todo o estado, para não causar esses transtornos. A gente agradece também ao Jussivan da Punicena, ele que deu uma pausa aqui durante essa semana, mas na próxima semana ele está de volta com o seu programa O Povo é que Manda. Olha, intervalo agora, no próximo bloco, Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%. E ainda a Prefeitura de Passo do Lumiar entrega o 9º polo Educa Passo, que fica no bairro Mocajutuba. É já aqui no Comunidade Urgente.